como da Maria, uma evangelizada, né, do povo. Hoje uma Olá pessoal, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós, na nossa consciência. Que tudo seja agraciado por essa presença de todos nós, interligando os conhecimentos, o amor e a paz, para caminhar em busca da evolução. Eu poderia dizer a nossa salvação, né? Então vamos fechar os olhos um pouquinho, mentalizar o Mestre Jesus nos abençoando, nos recebendo essas energias tão significantes. Esqueçamos um pouco das preocupações e vamos unirmos em um só pensamento, nos formando um grande círculo. No meio desse círculo nasce um sol que irradia a todos nós, nos fortalecendo, nos entendendo sobre o amor, sobre o perdão, sobre a caridade. Dá-nos a bênção, Mestre, nesse momento. Em Teu nome, graças a Deus. O Evangelho de hoje, que é no capítulo 3, que a vossa mão esquerda não saiba o que é da vossa mão direita, o abuso da viúva. O palestrante é Marcos Campos, e agora eu vou pedir a Fernando para ler o minuto de sabedoria. Seja humilde. A vaidade é o pior dos defeitos, porque engana a nós mesmos. Porque mais que seja sábio, há sempre alguém mais sábio que você. Por mais forte que seja, haverá alguém mais forte. Portanto, seja humilde. Envaidece-se de quê? A vaidade nos faz perder o sentido das proporções e acabamos caindo no ridículo, porque nos enganamos a nós mesmos. Graças a Deus. Graças a Deus. A leitura do Evangelho, item 5, o abolo da viúva. Jesus, estando sentado defronte da caixa de esmolas, considerava de que maneira o povo nela tirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva que nela colocou somente 2 pequenas moedas do valor de 1/4 de vintém. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhe disse: eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram na caixa de esmola, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indulgência, tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava a viver. São Marcos, capítulo 12, versículo 40 e 44, e São Lucas, capítulo 21, de 1 a 4. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto o gostariam, por falta de recursos suficientes, e se desejar a fortuna. E dizem a elas:
para delas fazeres um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns, mas é bem certo que seja em todos completamente desinteressada. Não há delas que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estaria bem contente em começar por fazer a si mesmo. E se deram alguns alegria e mais do que se proporcionarem um pouco aos superfluos que lhe falta, sobre a condição de derem o resto aos pobres. Essa segunda intenção, dissimulada, talvez, mas que encontraria no fundo do seu coração, que se quisesse dele rebuscar, anular o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar os seus próprios trabalhos, pelo emprego de sua força, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de se enriquecer, de repente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras com descobertas de tesouros, uma chance incerta favorável à recuperação de heranças inesperadas e etc. Que dizer daqueles que esperam encontrar para os secundários nas pesquisas dessa natureza auxiliares entre os espíritos? Segundamente, eles não reconhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo e ainda mesmo a missão dos espíritos, aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. Também nisso são punidos pelas decepções. O livro dos médios. Está aí a leitura do Evangelho, e eu vou passar para Marcos esclarecer mais. Fica à vontade, meu filho. Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez estamos nós, Domingo aqui, domingo passado, hoje de novo. Agradecer a presença dos irmãos desencarnados, que sei que estão aqui e que juntos vamos procurar entender mais sobre o que significa o óbolo da viúva. Primeiro, de acordo com o que exposto foi pelo Evangelho, segundo o Espiritismo, disse o seguinte: Jesus observava os ricos fazerem suas doações e viu uma viúva doar 2 pequenas moedas. Até aqui tudo bem, mas o texto se prolonga e diz: Jesus disse. Toda vida que disser Jesus disse, espere que venha coisa interessante pela frente. Em verdade, já vai logo afirmando, vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos. Vamos parar por aí. Imaginemos uma situação onde tem um determinado local que se coloca donativos e alguém vai lá e doa R$100. Alguém de muitas posses. E de repente vamos pegar a personagem, uma viúva, e doa R$2. A julgar pela quantidade financeira,
Quem deu mais foi quem deu R$100. Mas aqui não está em observação quem doou mais, mas sim quem doou o que tinha para ser doado. E aí continua. Porque todos deram sua abundância, mas ela deu sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Começamos a perceber agora a diferença. Ela deu tudo. Muitas pessoas alegam que não pode fazer o bem por falta de recursos financeiros. A maioria sonha em enriquecer para depois pensar em doar algo. E realmente tem gente que pensa assim: olha, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou poder ajudar alguém. É importante que a gente possa compreender que não é apenas o volume financeiro. Atravessar uma pessoa que precisa uma avenida pegando no braço para protegê-la do perigo, inclusive de sua própria morte, você está doando uma coisa extremamente importante. Você não precisa ser milionário para começar a doar algo. E aí a gente já vai aprender exatamente com essa palestra de hoje. A caridade consiste em pensar primeiro nos outros. Isso aqui é interessante. É o que mais se pratica aqui. Quantas vezes eu não percebo trabalhadores dessa casa, em todos os sentidos, que moram em outras cidades, tem que andar quilômetros para estar aqui, ou quem mora, como eu, que passa o dia no trabalho psicológico, físico, emocional, mas está aqui, tem as outras casas também, e o objetivo é doar o seu óbolo, doar o que possui de melhor. Então, antes de pensar em si, empregando suas forças, talentos e inteligência para a realização de bons propósitos, o verdadeiro óbolo, ou seja, a verdadeira doação, é aquela que se faz sem interesse pessoal. Muita gente, quando chega aqui, primeiro que quando não tem costume ou de andar ou em outras casas, a primeira coisa que imagina logo quanto é que vai pagar para ser assistido em alguma coisa. Por quê? Porque infelizmente é costume em determinados locais você ter que exatamente pagar o ingresso para entrar na festa, não é? Aqui não. Aqui se paga de outra forma. Vocês vão ver lá no final. Todo aquele que deseja ser útil aos outros possui dezenas de formas de ser. Palavras de conforto é óbolo? Sim. Minimizar o sofrimento de alguém é dar o seu óbolo? Sim. Cada um pode doar parte do seu tempo e de seu descanso. E para isto é necessário recurso financeiro algum. Não é necessário. É necessário ter boa vontade. E aqui eu já começo a aplicar os exemplos. Na prática, quem já teve a oportunidade aqui de assistir o filme sobre a vida de Dr. Bezerra de Menezes, vai recordar dessa cena. Eu não vou dar spoiler, peço encarecidamente, prestem atenção na mensagem que veio deste grande, quando esteve em homem encarnado, e grande no plano espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. Pode colocar. Mais, bota a língua para fora. Isso. Está bom, está bem. Pode vestir a criança, senhora. Esses são os medicamentos que a senhora deve comprar. O que a sua filha apresenta tem cura. Me perdoa, doutor, mas eu não tenho um centavo de resto para comprar um medicamento.
Tome, senhora. Isto lhe será mais útil. Não posso aceitar. Não posso. Eu sou anel de formatura. Ele não terá a menor utilidade para mim, senhora. Se eu não puder exercer o meu ofício em toda a plenitude, por favor. O médico verdadeiro não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto. O que não atende por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, mau caminho ou tempo, ficar longe ou no morro. O que sobretudo pede um carro a quem não tem como pagar a receita, ou quem diz a quem chora à porta que procure outro. Esse não é médico. É negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Nós já temos inúmeras dívidas do Dr. Bezerra de Menezes. A senhora tem como pagar o medicamento? Veja que exemplo interessante deu, e por isso que é tido como um espírito de alta envergadura. Esse sim doou tudo que tinha, porque esse é o símbolo maior de qualquer curso, né? E ele disse lá no início: vai servir mais a você do que a mim. Ou seja, doação. E não é à toa que aqui ele diz: quanto mais auxiliardes aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. Portanto, medicina como vocação e servir ao próximo foi o óbolo pelo qual o Dr. Bezerra, quando encarnado, exerceu. Mas também quando desencarnado, porque ele comanda uma falange enorme de espíritos que trabalham em processos de curas, de cirurgias espirituais e em inúmeras casas espalhadas por todo o planeta. Aqui nós temos dois exemplos: um hospital, onde tudo aqui aparentemente perfeito, limpo, organizado, e o outro a nossa realidade, a realidade do SUS. A pergunta que vem é: em qual destes ambientes estaria o Dr. Bezerra de Menezes? Eu particularmente acho que nos dois. Porém, ele tinha uma predileção pelos que mais sofrem. Mas ele jamais deixaria de ajudar alguém que o pedisse num ambiente onde tudo é aparentemente mais organizado. Entretanto, é aqui onde o ofício de ser médico, tanto no plano terreno quanto no plano espiritual, parece ser mais importante. Aqui nós temos outra personagem que recentemente foi alçada em uma instituição a condição de santa. Talvez não precise do título, porque qualquer um que procura olhar para a trajetória dela já a coloca nessa posição. Irmã Dulce dos Pobres, lá de Salvador. Ela vai trazer um exemplo que para mim remete ao que Jesus disse: oferecer a outra face para a pessoa bater. Pode colocar.
Bom dia, meu amigo. Bom dia, meus pobres. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Mais um dia, meus pobres. Esse foi para mim. Me dê agora para os meus pobres. Veja bem, ela está pedindo aí donativos para doar aos pobres. E o sujeito cospe na mão dela. Olha a elevação espiritual dessa criatura. Ela disse: isso aqui foi para mim. Aí da outra mão me disse: agora me dê para os meus pobres. Quantos a gente encontra desse jeito? Eu estava dizendo a eles ali logo que eu cheguei: eu não vou mentir, eu não sou santo. Eu tento melhorar uma coisinha por dia, porque se alguém fizesse isso comigo, eu não dava não, a outra mão não, a outra face não. De um jeito ou de outro, o bicho que está guardado em cada um de nós iria surgir. Mas quem silencia, quem faz isso é quem é mais forte. E eu descontava outro exemplo, eu não sabia, de Gandhi, que fazendo algo parecido, o sujeito cuspiu na cara dele e ele agradeceu pela cuspida, como se ele soubesse que aquilo fosse um dos últimos sinais das provas dele aqui na Terra. Então são de pessoas como esta que a gente vai ver a escolha que irmã Dulce fazia pelos mais sofridos, o improviso dos colchões, como eu também contei a história aqui outro dia, que ela dormia em cadeiras de pau, para que as pessoas de posse que iriam lhe visitar sentissem dor por ver ela daquele jeito, e lhe dava um colchão, lhe dava uma cadeira, mas ela não ia dormir no colchão nem na cadeira, para que chegasse outra pessoa e pudesse doar mais, até ela conseguir vários colchões para as pessoas, até ela conseguir vários tijolos para fazer a grande obra dela em Salvador, que é Hospital Irmã Dulce. Está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 andares. Olha a diferença da obra, aqui e aqui. Tem que ter muita grandeza para conseguir isso. Mas também tem outro detalhe. A nossa irmã Maíse Braga, palestrante lá de Brasília, de um centro, ela conta uma história extremamente importante de Irmã Dulce. E quando eu ouvi ela falando nessa palestra sobre isso, eu baixei a cabeça e disse: meu Deus, tem dia que me dá vontade só de deitar e acordar 48 horas depois, mas olha o que foi que Irmã Dulce fez após o seu desencarne. Irmã Dulce, conta Dr. Bezerra de Menezes, ao chegar no mundo espiritual, embora tenha sido freira a vida inteira, rapidamente recobrou a sua condição de espírito bondoso e pediu a Dr. Bezerra de Menezes: o senhor podia me indicar trabalho? E o Dr. Bezerra conta que disse a ela: mas o magro, a senhora acabou de chegar da terra, a senhora viveu com meio pulmão, não quer descansar? Não, a minha vida inteira foi trabalho. Quem sou eu, madre? Disse Dr. Bezerra, para lhe indicar trabalho. Escolha o que a senhora quiser. E ela respondeu: eu quero um trabalho que ninguém queira. E foi trabalhar com as almas suicidas. Algumas observações merecem destaque. Primeiro, que trabalho não tem idade, e sim vontade. Segunda, que a vida continua, e quem acha que, como alguns irmãos nossos diziam assim: ah, fulano morreu, descansou, agora vai para o descanso eterno, lascou-se. Dependendo da situação, vai trabalhar mais que aqui, ou vai sofrer mais que aqui. E para onde Irmã Dulce quis? Para um local que ninguém quis. Logo ir para um vale, por exemplo, dos suicidas, para o resgate daquele tipo de espírito. Então, quer dizer, não quis um dia sequer de descanso e ainda pediu aquilo que é um dos trabalhos que menos se é escolhido
por toda circunstância que envolve. Então, mais uma vez, um espírito de extrema evolução. Mas aqui a gente tem outros também. Um dos grandes ícones da doutrina espírita, Chico Xavier. O óculo dele, como dos anteriores, foi servir. E aqui vai ser contado um pouquinho da história. São imagens de 1983, quando o dia de Chico Xavier começava às 6 da manhã e não tinha hora para acabar. Chico Xavier, que não passou no quarto primário, incorpora mais de 50 espíritos, psicografa 350 livros, vende quase 20 milhões de exemplares, em francês, árabe e japonês. Transforma-se no maior fenômeno editorial do país. Uma fortuna de matar de inveja Jorge Amado e Paulo Coelho. 150 milhões de cruzeiros por ano. Mas a fortuna de Chico se espalha pelo Brasil e principalmente em Uberaba. Corre nas favelas da cidade, nos barracos de zinco e folhas de papelão. Na Vila Esperança, Chico é a esperança da sopa de todo dia para 500 famílias. Cada livro que ele recebe, ele doa a uma instituição, e são diversas, inclusive a nossa, né? Numa estrutura pública de doação absolutamente sem remilhar. Um homem que poderia viver de direitos autorais para sempre. Vive numa casa velha de 4 cômodos, onde gosta de ouvir Roberto Carlos, numa velha Metrópole. Um pouco, sobre a vida de Chico, mostrando a importância dele, a doação. Eu assistindo também de uma palestra sobre ele era funcionário público e o que ele ganhava dava para comprar um café para as pessoas, mas não dava para comprar mais do que isso e ajudar uma outra pessoa. E ele estava tentando arranjar um outro trabalho, um horário quando ele tivesse tempo, já que ele chegava a passar 18 horas psicografando, e foi perguntado: mas Chico, você vai arranjar trabalho, mais tempo, você precisa de descanso? Ele disse: não, é porque eu arranjando outro trabalho, daria para comprar alguns pães e não só café para esse pessoal que está aí. Então, mais uma vez, alguém que fazia isso, servia de verdade, pessoas que iam lá em busca de alimento espiritual, mas também de alimento físico. E aqui são as inúmeras obras, quase 500 obras, ele publicara em vários idiomas, consagrando-se aí como o maior, se não o maior, ou dos maiores médiuns já existentes. Aqui a gente vai trazer outro exemplo de doação. Isso aí é a imagem aérea da Mansão do Caminho em Salvador, feita por outro grande ícone da doutrina espírita, Divaldo Franco. Pode colocar. Construída em uma área de 80 mil metros quadrados, a Mansão do Caminho é um complexo educacional e assistencial que conta com mais de 50 edificações, distribuídas entre ruas, bosques e lago. E onde são atendidas, em média, 4.000 pessoas, entre crianças, jovens, adultos e idosos, de famílias de baixa renda. Neste local são desenvolvidas diversas atividades socioeducacionais: escolas, cursos, oficinas, panificação, bordado, tapeçaria, reciclagem de papel, centro médico e laboratório de análises clínicas. A creche A Manjedoura é reconhecida pela excelência de suas instalações e pelo alto padrão de serviços que oferece. As crianças recebem alimentação, vestuário e acompanhamento médico e pedagógico. A Mansão do Caminho dispõe ainda de um centro de cultura, com diversas oficinas, para adolescentes de 12 a 16 anos. Além de uma escola de informática, um curso básico e de manutenção de microcomputador. Aqui também está localizado o primeiro centro de parto normal do Norte e Nordeste, que conta com a mais moderna técnica arquitetônica, oferecendo o máximo de conforto e funcionalidade
para a parturiente e o obstetra durante a realização do procedimento médico. Já o laboratório Dr. Bezerra de Menezes destina-se ao atendimento ambulatorial aos alunos, funcionários e pessoas assistidas pela instituição, com diversos procedimentos, além do Centro de Saúde José Carneiro de Campos e da farmácia Leonice Bispo. A Caravana Alta de Souza, fundada em setembro de 1948, é trabalho voluntário voltado para o atendimento de idosos e pessoas inválidas, portadoras de doenças irrecuperáveis e degenerativas. Fundada por Divaldo Franco e Nilson de Souza Pereira, em 15 de agosto de 1952, a Mansão do Caminho hoje conta com mais de 200 funcionários, além de 400 colaboradores voluntários permanentes, que juntos fazem movimentar toda essa engrenagem. Quando Jesus morreu, os seus discípulos, Pedro, João e Tiago, edificaram uma casa de amor entre Jerusalém e Jope. E essa casa foi denominada como sendo a Casa do Caminho. Tentando copiar o gesto heróico, nós pensamos em fazer um lugar onde todos encontrassem albergue, oportunidade de amar, mas sobretudo fossem amparados e tivessem suas dores diminuídas. Então, a casa, né? Perdão. O fundador, Divaldo Franco, que começou, assim como o irmão Dulce, com inúmeras dificuldades, mas devido ao seu trabalho também de palestrante e as psicografias de vários livros, saiu dessa situação para esta. E como vocês viram, em torno de 600 pessoas por dia trabalham e 4.000 atendimentos. É uma cidade praticamente. Quantas pessoas não foram salvas as suas encarnações devido a essa ação de Divaldo? Quantos desses meninos e meninas não poderiam ter entrado para a criminalidade, para a prostituição ou para toda e qualquer sorte de situação e que foram livradas pela ação de Divaldo e da prática da doutrina espírita? Então são de situações como essa que a gente percebe o que significa a doação de verdade. Marcos, a gente precisa doar como eles? Eu vou dizer desde o início e do final. Não. Mas qualquer doação que se faz do nosso tempo, de ouvir a outra pessoa, é sim um servir que agrada bastante a Cristo. Aqui nós temos a imagem de outro grande trabalhador da doutrina espírita, o Dr. Fritz, que lidera uma equipe médica de médicos e enfermeiros voltado para a cura e o alívio de sofrimentos físicos e emocionais. Realiza cirurgias espirituais, emanando energias de luz e orientando tratamentos à distância. Serviu na Primeira Guerra Mundial, né? E por ter essa capacidade de fazer um enfrentamento ante ambientes hostis, foi escolhido para tratar de saúde. E aqui nós temos dois grandes exemplos. Aqui a cantora Alcione, que estava desenganada, foi dado até um tempo pela equipe médica humana de que ela não teria mais condições de cantar e perderia sua voz. E ela vai contar o que ela teve que fazer e o que aconteceu graças ao Dr. Fritz. Pode colocar. Eu estava na espiritualidade um médium chamado Dr. Edson Veloz, que recebeu o Dr. Fritz, que trabalhava em Pernambuco. Então precisava escrever para as pessoas muito mais. E aí, eu escolhi aprender um negócio. Só tinha mais um ano para contar. Eu fui em Recife, e ele foi comigo a isso, 9 horas da noite, lá na fundação dele. Eu fiquei de 9 horas, dá um e-mail esperando ele me perguntar, será que você escolhe que vai falar não? Eu não, Deus não. Ele falou, irmão, vem cá.
Você acredita em Deus? Eu acredito. Ele fez uma agulha aqui e essa agulha saiu assim, então. Ele disse, agora você não fala mais. Eu doeu, não deu nada. Ele falou, a agulha aqui, eu só tossi. Parece que eu vou dar tossi. Você não fala mais durante 3 dias, não deixa o ar daquele fora por aí. Eu fiquei sem falar 3 dias, depois que eu falei, ganhei mais 18 discos de ouro, e até hoje estou bem. Olha a história dela. Se não deu para quem não deu para acompanhar direito. Ela que estava desenganada, foi fazer uma cirurgia espiritual, das que são feitas aqui, e depois de ter sido feito o procedimento com o Dr. Fritz, sua equipe, ela ganhou mais 8 discos de ouro e ainda hoje é uma exímia cantora, mostrando a eficiência do tratamento das cirurgias espirituais. A gente tem outro exemplo aqui, e aqui agora vai mostrar ao vivo, de Chico Anísio, humorista cearense, que estava também numa situação complicada na garganta e que fez uma cirurgia espiritual, e ele vai contar o resultado. Com o tamanho da agulha. Está vendo? Pode depois, se você quiser. Não dá, não. Como lembra de um personagem que você faz, né? Que engana o povo. O nome do personagem que engana o povo? Sim, Tony. Parecido com isso. Se fosse ele, você não estava dando teu garganta, hein? Toda vez que fizer aquilo, lembra dessa cirurgia e brinca mesmo. Você é nordestino? Sou do Ceará. Somente os nordestinos e os alemães, hein? Tem coragem. Muito obrigado. Isto é para você. Muito obrigado. Teu amigo espiritual me pediu para lhe atender e eu fiz logo este receituário. Ok. A farmácia traduz, hein? Muito obrigado. Então, vocês viram aí, muitas dessas cirurgias não precisavam ser assim. Não precisa da agulha, como era aí, de um tamanho bastante razoável, mas às vezes a espiritualidade faz para, tipo, colocar uma espécie de apreensão naqueles que estão assistindo. Porque não acredita que apenas com um invisível, uma operação no perispírito se resolva. E aí se colocam agulhas, tesouras, bisturis, várias ferramentas, e eles não conseguem entender por que não dá hemorragia, por que não sentem dores, porque a espiritualidade trabalha com vários médicos, como é aqui no plano terreno, com anestesista, para tornar o procedimento indolor, e por aí vai. Aqui eu trago o professor, né? O óculo dele foi, como nós sabemos, servir. E é aqui no Sermão da Montanha, onde ele vai traduzir de forma pedagógica quem são aqueles que a gente efetivamente precisa ajudar no nosso ato de servir. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas.
E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Está só repetindo. Então vejam bem: vestir quem precisa de roupa, quem passa frio nos grandes centros urbanos, onde a temperatura é baixa, visitar alguém doente, ir na prisão, se a gente conhece alguém ou não. Tem tantos projetos bacanas de fazer evangelização em prisão, visitar alguém no hospital. Todas essas e outras mais são formas de praticar o óbolo, porque o óbolo significa doação, e ninguém doou tanto e com tanto sofrimento quanto Cristo. Ninguém serviu tanto. Daí porque a gente perguntar: qual é o seu óbolo, a sua doação, o seu servir? É o seu tempo com as pessoas que você ama? Como é que está sendo? Está tendo tempo para isso? Ou vai fazer como uma palestra que eu fiz domingo passado, intitulada Todos Vamos Morrer? De lá para cá, graças a Deus, ninguém morreu. Mas ninguém sabe se dá para chegar em casa vivo. É desse jeito que funciona a vida. Tem gente que acha que vive como se não fosse morrer nunca. Conhece gente assim? Eu conheço. Que se é para... Tem até uma música que diz assim: beber, cair e levantar. O cara bebe, cai, levanta de novo e bebe, mas não vai para casa. Porque é o excesso, é o exagero. Passou a noite no hospital já com alguém para saber como é bom? Quem? Essa pessoa que esteve do seu lado, você valoriza ela? Ou você acha que se ela não tivesse, quem estaria? Caridade, ou o ato de doar, não é só comida, mas quando você escuta uma pessoa, quando você não julga, também é. Na nossa família, a prática do perdão é lá onde a gente tem que mais perdoar, é dentro da nossa família. Porque geralmente é onde a gente reencontra alguns débitos de vidas passadas, porque é assim que a gente aprende aqui. E é lá também onde a gente tem que praticar o amor, a gratidão e isso aqui, ó. Eu não tenho paciência com fulano, porque ele é muito isso, porque ele é muito aquilo. Aí você tem paciência com você? Comece tendo com
você, para depois sobrar uma coisinha para os outros. Porque se você não tem paciência sequer com você, como é que você vai ter com os outros? Tem gente que é uma panela de pressão chiando. O tempo todo você diz, bom dia, ela vá para casa, entende? Nós estamos assim, a tempo de uma explosão. Trabalhadores da casa, irmãos em Cristo. E aqui vai uma homenagem aos que são trabalhadores e aos que não são, para entender o papel de cada um. Pois bem, servir como dirigente, está aqui, eu disse, né? Eu peguei, sim, antes de tudo, deixa eu logo fazer uma observação. Eu peguei as fotos que tinham disponíveis no Instagram e Facebook. Se não aparecer alguns aqui, certamente não vai aparecer, como trabalhador da casa, vá logo me desculpando, porque eu não achei lá. Até tentei encontrar em outras redes e não encontrei de todos. Se aparecer alguma foto, viu, Fernando, que não seja aquela que você gostaria, mas foi a que foi possível, tá bom? Servir como médium, que dá trabalho. Só quem assiste reunião mediúnica como a gente, quem trabalha ali, para saber o quanto essas criaturas aqui sofrem. Imagine alguém que se suicidou. Elas vão sentir quando estão incorporadas. Não é raro alguns médiuns ficarem tentando vomitar, ficarem com enjoo, dores de cabeça, o corpo, para ser restaurado novamente, levar horas ou até dias, sentindo aquilo que foi o óbolo dela, servir em uma reunião mediúnica. E aqui a gente encontra Iraíde, está aqui, ó, Raíssa, nosso irmão Miguel Ângelo, Beatriz, Jonábia, Cassandra. Temos aqui, agora, eu repito, as fotos, ainda bem que o Neide não está aí, não chegou. Ó, Neide, Edna, está ali. Essa aqui foi a que eu consegui, viu? Então, gente, essas figuras, o próprio plano espiritual diz, a gente só pode agir por vocês. Se vocês não estiverem aqui, nós não temos como fazer o bem às pessoas. Daí a gratidão a cada um. Servir como dialogador. Eita, e quer dizer que dialogar significa conversar com o outro? Sim. E com quem já morreu? Vai estar dizendo por aí afora isso, que você vai ver como é que funciona. Hoje tu já conversou com quem já morreu, esse menino é doido. Pois é. E o papel do dialogador é extremamente importante. Cada um com sua peculiaridade, que eu não vou aqui, né, entrar na conjuntura de cada um. Apenas no condutor da nave aqui, né, que ele levou a dele. Mas está aqui, alguns, são vários, servir como dialogador, outros, e aqui é o papel do dialogador. Está uma reunião mediúnica, está um espírito se comunicando, e o dialogador está aqui a ouvir esse espírito que está sofrendo, que está com sentimento de vingança, com vontade de praticar cada vez mais o seu ódio, e entra a nossa perspicácia de tentar ser psicólogo, de tentar ter um ouvido acurado, e com o auxílio da espiritualidade fazer o melhor encaminhamento possível. Quando não há como, faz como o seu Chico fez outra vez. Vou encaminhar logo, quando estou aguentando nem eu, imagina esse espírito. 1, 2, 3, passa embora. Pronto. Tem deles que não tem jeito, né? Servir na subcorrente. Eu só encontrei essas duas fotos, tá? Quem pratica, quem está com qualquer uma dessas atribuições, eu já disse antes que eu não encontrei a foto, me perdoe, mas foi as que deu para mim colocar, e vocês todos sintam-se contemplados. Eu não sabia que ele era do ramo de moto, não. Então imaginem, a subcorrente, ela tem um papel fundamental. É a partir dela, a gente que fica sentado ali ao derredor da mesa, onde através das mãos são emanadas energias que vão ajudar no equilíbrio da sala. E isso é fundamental. Servir como palestrante. Está aqui alguns dos palestrantes que, como eu estou fazendo essa agora, outros e tantos outros que por aqui já passaram. Servir como passista, que é ir ali para a sala já e fazer o passe, ou o passe coletivo, por exemplo. Então, a maioria dos que já mostrei, o passe, ele envolve ciência, amor e doação fluídica.
quando você está sentado ali na sala do passe, tá certo? O passista que fica na sua frente recebe a energia do benfeitor, que é canalizada através do éter divino. Essa energia funciona como, mal comparando, como uma água sanitária para lavar uma roupa suja, uma roupa branca. Ou seja, desintoxicar, limpar todo o perispírito e quem sabe até o corpo carnal e as emoções da pessoa que faz o passe espírita. Nas redes sociais, nós temos a Geli e temos aqui na técnica, fazendo aí o comando de tudo, o Bigodudo, né? E Yuri, que lá agora aderiu, já retirou, não vai voltar mais. Servindo o plano espiritual, gratidão eterna à dona Ilzanete, uma das mentoras da casa, que ela sempre está no auxílio. Eu sei que provavelmente ela está a acompanhar, então Ilzanete, muito obrigado pelas vezes em que recebemos conselhos de sua pessoa, quando em vida foi psicóloga e trabalha no auxílio de crianças. Tem também seu Zé Grosso, Ana Clara, né, que é a mentora de Neide, e doutor Adolfo, se eu não me engano, de Raíssa, foi o que eu consegui lembrar, tá bom? Demais serviços, Marcos, eu não me encaixei em nada, e aí? Eu não valo nada? Valo tanto. Vamos saber? Acolhimento fraterno, chegou alguém que nunca pisou aqui. Se você chegar, dar um bom dia, uma boa noite, conseguir receber essa pessoa, colocar para sentar, falar um pouquinho, colocar água nos copos. Quantas vezes a gente não já fez isso? Olha que papel importante é ficar esperando alguém sair do passe e receber a água fluidificada que você colocou. Colocar e recolher as cadeiras daqui. Colocar nomes no caderno para levar para as reuniões mediúnicas. Ficar na porta controlando a entrada e saída das salas. Pegar os nomes para atendimento. Trazer um café, que está bom da gente trazer também, né? Um lanchinho, porque serve a todos nós. Então, tudo isso aqui é fundamental para que a casa espírita funcione junto. Então, nós temos um papel importante. Todos nós. E para finalizar, eu trago aqui um vídeo que eu achei super bacana, de inclusão, né? Como é que a gente pode servir, não só os adultos, mas as crianças. Pode colocar.
para sermos bons amigos num só coração. Por isso eu estarei aqui quando tudo parecer sem solução. Peço a Deus que te guarde, abençoe e mostre a sua face e te dê sua paz. É isso, né? Que a gente possa ser amigo, que aqui seja uma grande família, hoje e sempre a gente encontre exatamente o significado do óbolo, que é servir sem querer nada em troca, doar a melhor parte que possui, empatia, se colocar no lugar do outro e dar o que tem, não o que sobra. Obrigado, gente, por mais uma vez. Pois é, pessoal, nós damos o voto de conhecimento e sabedoria do nosso irmão Marcos Campos. E devido ao horário, foi muito puxado, o passe vai ser coletivo, né? Cada um pense no seu mentor espiritual, pense em Jesus, com ele a mão espanada, a nossa fonte, para a gente receber com sabedoria e amor, né? E aqui fica o meu abraço a todos e uma boa noite. E convido o Marcos Campos para fazer a prece final e passo a todos. Eu peço assim a quem desejar que possa fechar os olhos, mentalizar a imagem daquele que mais que nosso professor, é nosso guia, é nossa fonte de inspiração, é aquele que faz com que nós possamos exercitar o nosso óbolo, que o servir e a doação seja prática comum em nossas vidas, que a gente possa entender, como um filme desse que passou, que a gente possa encontrar na necessidade do outro a nossa felicidade, que aquelas pessoas, crianças, adultos que são especiais ou que necessitam de qualquer tratamento, que são dispensados por muitos, mas que nós possamos fazer a nossa parte, sem querer absolutamente nada em troca. É a doação e o servir que nos faz próximo ao Cristo. Eu agradeço a todos os trabalhadores dessa casa, do plano físico e espiritual, por estarmos aqui. A oportunidade de servirmos, mesmo com nossos defeitos a serem melhorados, com a reforma moral sendo praticada dia após dia. Gratidão a todos por celebrar a Casa Espírita Irmãos em Cristo como um ambiente de amizade, de paz, de harmonia e da prática do amor ao próximo. Graças a Deus.